Você deita a cabeça no travesseiro. O quarto está escuro. O silêncio deveria trazer paz, mas a sua mente não desliga. Você sente o coração acelerado. Você repassa o dia de hoje. Você trabalhou 8, 10, talvez 12 horas. Você respondeu dezenas de mensagens. Você apagou incêndios. Você correu de um lado para o outro até a exaustão. Mas vem aquela voz fria sussurrando no seu ouvido. Aquela voz que você tenta ignorar. O que você realmente construiu hoje? A resposta te machuca. Porque a verdade é que você não construiu nada. Você apenas sobreviveu. Você girou a roda o dia inteiro, suou a camisa, mas não saiu do lugar. A sociedade te ensinou uma mentira perigosa. Você aprendeu que o sucesso é um jogo de volume. Você aprendeu que mais esforço sempre gera mais resultado. Se você quer ganhar o dobro, você precisa trabalhar o dobro. Se você quer ser o melhor, você precisa sacrificar o seu sono. Você precisa estar ocupado 100% do tempo. Essa é a armadilha. A armadilha do esforço simétrico. A ilusão de que uma hora de trabalho sempre equivale a uma unidade de sucesso. Mas o universo não funciona assim. O universo odeia o equilíbrio. O mundo não é uma balança justa. O mundo é uma gangorra completamente quebrada. E existe uma regra matemática invisível governando a sua vida neste exato momento. Uma regra que dita quem enriquece, quem fracassa, quem tem tempo livre e quem morre de estresse. E você está do lado errado dessa equação. Hoje, a venda vai cair. Você vai entender por que a sua rotina está te destruindo. Você vai ver a ciência por trás do seu cansaço. E o mais importante, você vai descobrir como hackear a sua própria realidade para fazer muito menos e conquistar coisas que você achava impossíveis. A viagem começa no século XIX. Na Itália, imagine um homem caminhando pelo seu jardim. O nome dele é Vilfredo Pareto. Ele é um economista. Mas naquele dia, ele estava apenas olhando para a sua horta. Ele cultivava ervilhas, e ele era obcecado por observar padrões. Ele notou algo bizarro nas vagens das ervilhas. Ele percebeu que uma minoria minúscula das plantas era responsável por quase toda a colheita. Para ser exato, 20% das vagens produziam 80% de todas as ervilhas boas e saudáveis do jardim. Parece uma curiosidade inútil de botânica. Um detalhe sem importância. Mas a mente de um gênio não ignora anomalias. Pareto ficou paralisado com aquele número. Aquela proporção desigual não saía da sua cabeça. Ele correu para o seu escritório. Ele começou a puxar os dados sobre a riqueza na Itália. Ele queria ver se a sociedade humana copiava o jardim. Os cálculos demoraram dias. Mas quando ele terminou, o papel na sua mesa mostrava algo assustador. Exatos 20% das famílias italianas possuíam 80% de todas as terras do país. A mesma exata proporção. 80, 20. Ele achou que fosse uma coincidência, uma falha do sistema italiano. Então ele testou outros países. Ele analisou a riqueza na Inglaterra, na França, na Suíça. O padrão se repetia, com uma precisão matemática implacável. Sempre que ele analisava a distribuição de algo, uma pequena fração das causas gerava a esmagadora maioria dos efeitos. Nascia ali o princípio de Pareto, a regra que mudaria o mundo dos negócios para sempre. Mas preste muita atenção nisso. Não caia no erro de achar que isso é só sobre dinheiro. Isso é uma lei da física. Os cientistas chamam esse fenômeno de lei de potência. Vou explicar de um jeito simples. A lei de potência significa que os eventos no nosso universo não se distribuem de forma igual. Eles se concentram. Eles criam picos gigantescos e vales profundos. Você duvida? Olhe para a sua própria vida agora. Abra o seu guarda-roupa. Ele está lotado de cabides. Tem roupas que você comprou há anos. Mas seja honesto. Você veste os mesmos 20% de peças confortáveis em 80% dos seus dias. O resto serve apenas para acumular poeira e ocupar espaço. Pegue o seu celular. Você tem dezenas de aplicativos instalados. Uma tela cheia de ícones coloridos. Mas o relatório de uso de tela não mente. 80% do seu tempo e da sua bateria são devorados por apenas 2 ou 3 aplicativos. Pense no idioma português. O dicionário tem quase 400.000 palavras, mas no seu dia a dia, você usa apenas 20% desse vocabulário para expressar 80% de tudo o que você pensa e sente. A natureza é assim. 20% das nuvens causam 80% das chuvas.
20% das falhas tectônicas causam 80% dos terremotos. A regra do 80-20 é a assinatura de Deus no universo. É inevitável. É absoluta. No ano de 2002, a gigante da tecnologia Microsoft enfrentava uma crise. O sistema operacional Windows estava cheio de problemas. As pessoas reclamavam. Os computadores travavam. Os engenheiros tinham milhares de bugs relatados para consertar. Parecia uma montanha impossível de escalar. Então, eles decidiram aplicar o princípio de Pareto. Eles organizaram os bugs do mais frequente para o menos frequente. Eles descobriram algo que mudou a história da empresa. Se eles focassem toda a energia para consertar apenas os 20% dos erros mais relatados, 80% de todas as falhas e travamentos do Windows desapareceriam magicamente. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles ignoraram a grande maioria dos problemas. Eles atacaram o topo da pirâmide. E o sistema se tornou estável. O mundo dos negócios usa essa arma em segredo o tempo todo. As empresas sabem que 80% do lucro vem dos melhores 20% dos clientes e que 80% das dores de cabeça vem dos piores 20% dos clientes. E aqui nós chegamos no ponto central, onde o jogo vira contra você. Se essa lei governa o universo, se ela governa a biologia, se ela governa a tecnologia, ela definitivamente governa as 24 horas do seu dia. Isso significa que de cada 10 horas que você gasta trabalhando, apenas 2 horas estão realmente criando impacto. Apenas 2 horas movem a agulha da sua vida para frente. As outras 8 horas, elas são lixo, elas são vento, elas são a roda do hamster. E é por isso que você está tão exausto. Você passa 80% da sua vida focado nas coisas que não geram nenhum resultado significativo. Mas por que você faz isso? Por que o ser humano é tão cego para a própria ineficiência? A culpa é da biologia do seu cérebro. O seu cérebro é uma máquina desenhada para economizar energia. Pensar cansa. Tomar decisões difíceis gasta glicose. Então o seu cérebro desenvolveu um mecanismo de recompensa focado no curto prazo. Ele ama dopamina barata. Quando você olha para a sua lista de tarefas, você vê coisas difíceis e coisas fáceis. As tarefas dos 20% são aterrorizantes. Elas exigem foco profundo. Elas dão medo de falhar. São coisas como escrever o capítulo do seu livro, gravar aquele vídeo para o seu canal, ligar para aquele cliente que intimida, estudar a parte mais complexa da matéria para a prova, ter aquela conversa difícil com o seu parceiro. Essas são as tarefas que mudam o seu destino, mas elas doem. Então, você usa uma tática de fuga chamada de procrastinação produtiva. Você foge do que importa fazendo coisas que parecem trabalho. Você limpa a caixa de entrada do seu e-mail. Você arruma a mesa do seu escritório. Você escolhe fontes e cores no seu documento do Word. Você agenda reuniões desnecessárias para alinhar os pontos. Você rola o feed buscando referências. Toda vez que você risca uma dessas tarefas fáceis da lista, o seu cérebro libera uma gotinha de dopamina. Você sente que está produzindo. Você sente que está no controle. Mas no fim do dia, a tarefa que mudaria a sua vida continua lá, intocada. O escritor Tim Ferriss resumiu isso com uma brutalidade necessária. Ele disse: estar ocupado é frequentemente uma forma de preguiça mental. Você se enche de lixo para não ter que enfrentar o ouro. Mas olha só, o simples fato de você estar ouvindo essas palavras agora prova uma coisa. Para por um segundo e repara nisso. Neste exato momento, milhões de pessoas estão rolando a tela do celular freneticamente. Estão vendo vídeos curtos de dancinhas. Estão consumindo fofocas de celebridades que nem sabem que elas existem. Elas estão fritando a própria capacidade de atenção no micro-ondas da internet. A maioria já teria fechado este vídeo nos primeiros 20 segundos. O fato de você estar aqui, resistindo à tentação da rolagem infinita, absorvendo conceitos de economia, psicologia e física, buscando ativamente evoluir a sua mente, isso te coloca automaticamente nos 20%. Você tem a fome e a atenção que a massa perdeu. Você já venceu o primeiro filtro do universo. E você não pode deixar essa chama apagar. Você precisa estar onde o conhecimento real está. E por reconhecer o seu valor, eu te faço um convite direto. Se inscreva aqui no canal agora e deixe o seu like.
Esse é o pequeno esforço de um segundo. Uma atitude dos seus 20% que garante 80% do seu acesso a um conteúdo que treina o seu cérebro a pensar acima da média. Não perca essa chance. Clica aí. Agora, vamos transformar essa teoria na sua nova arma secreta. Como você aplica o princípio de Pareto a partir de hoje? Como você quebra a roda do hamster e volta a construir a sua vida de verdade? Você precisa aceitar a virada contra-intuitiva. A lição mais difícil de engolir é que você não pode fazer tudo. A perfeição é a inimiga do sucesso. Para conquistar o topo, você precisa ativamente escolher o que você vai abandonar. Você precisa dominar a arte da negligência calculada. Deixar algumas bombas explodirem de propósito, porque elas são pequenas demais para te ferir. O bilionário Warren Buffett tem uma história famosa sobre isso. Ele estava conversando com o seu piloto particular, um homem chamado Mike Flint. Mike estava frustrado com a própria carreira. Então Buffett ensinou uma técnica assustadora de foco. Ele pediu para Mike escrever num papel as 25 coisas mais importantes que ele queria realizar na vida. Mike demorou, pensou e fez a lista. Depois, Buffett pediu para ele circular apenas as 5 coisas mais vitais, as mais cruciais de todas, as prioridades absolutas. Mike analisou a lista e circulou os 5 itens. Então Buffett fez a pergunta de ouro. O que você vai fazer com os outros 20 itens que você não circulou? Mike respondeu como qualquer pessoa normal responderia. Bem, os 5 são o meu foco principal, mas os outros 20 vêm logo em seguida. Eu vou trabalhar neles quando tiver tempo livre. Eles ainda são importantes. Buffett balançou a cabeça e disse uma frase pesada. Não, Mike, você entendeu tudo errado. Tudo que você não circulou acabou de se tornar a sua lista do evite a todo custo. Não importa o que aconteça, você não deve gastar nenhuma gota de energia nessas 20 coisas até terminar as 5 primeiras. Essa é a essência do princípio de Pareto aplicado na veia. O seu maior perigo não são as coisas ruins. As coisas ruins você já sabe que deve evitar. O seu maior perigo são as coisas mais ou menos importantes. Elas são sedutoras, elas parecem boas, mas elas são ladrões de energia. Elas sugam o seu tempo e te deixam espalhado como manteiga numa fatia de pão gigante. Você fica raso em tudo e excepcional em nada. Para limpar a sua vida, você vai fazer a auditoria implacável. Passo 1. O rastreador da verdade. A sua memória mente para você. Não confie nela para avaliar o seu tempo. A partir de amanhã, durante 3 dias seguidos, você vai anotar exatamente o que faz de hora em hora. Num bloco de notas ou no bloco do celular. Acordou, anotou. Trabalhou 30 minutos num projeto, anotou. Ficou 40 minutos rolando o Instagram enquanto dizia que estava pesquisando, anotou também. Sem filtro. Você precisa encarar o espelho da sua ineficiência. Passo 2. A lente da assimetria. No 4º dia, você vai olhar para essa lista de horários. Finja que você é um investidor avaliando uma empresa falida para comprar. Olhe para o seu tempo. Quais foram as únicas atividades que realmente trouxeram resultados palpáveis na sua semana? Qual foi a reunião que fechou o contrato? Qual foi a hora de estudo profundo que fixou a matéria na sua mente? Qual foi o texto que você escreveu que trouxe engajamento? Pegue uma caneta vermelha e circule esses momentos. Eles são os seus 20%. Eles são a sua máquina de fazer ouro. Passo 3. A eliminação cirúrgica. Aqui é onde 99% das pessoas desistem. Olhe para o resto da lista. Os 80% de tarefas rasas. Você tem 3 ordens para elas. E apenas 3. Eliminar, delegar ou automatizar. Corte reuniões sem pauta. Cancele compromissos que você marcou por pura educação. Pare de responder e-mails irrelevantes. Use ferramentas de inteligência artificial para adiantar pesquisas. Passe tarefas operacionais para outras pessoas, mesmo que elas não façam tão perfeitamente quanto você faria. Ah, mas as pessoas vão me achar arrogante. Talvez. Mas entenda o preço. Cada minuto que você gasta numa tarefa que não importa é um roubo à mão armada contra o seu potencial máximo. Leve isso para as outras áreas. Faça auditoria nas suas finanças. Você sofre com falta de dinheiro, mas 80% dos seus problemas financeiros vêm de apenas 20% das suas decisões. Não é o pão de queijo da padaria que te deixa pobre. É o financiamento daquele carro que você não podia ter.
É o aluguel no bairro caro na demais para impressionar quem não liga para você. Encontre a raiz do gasto abusivo e corte. Faça auditoria nos seus relacionamentos. Isso é doloroso. 20% dos seus amigos verdadeiros trazem 80% do seu apoio emocional, da sua alegria, do seu senso de pertencimento. São aqueles que aparecem quando a poeira baixa e a festa acaba. E os outros 80% são vampiros de energia. São conhecidos de balada, são colegas de trabalho reclamões, são pessoas que só te procuram quando precisam de um favor. Por que você gasta tanto tempo e saúde mental tentando agradar essas pessoas? Imagine como a sua vida emocional daria um salto se você dobrasse o tempo que investe apenas nos 20% que valem a pena. A sua felicidade multiplicaria da noite para o dia. O princípio de Pareto não é um truque de produtividade para robôs. Ele é uma permissão psicológica. É a ciência te dando autorização para dizer não. Dizer não para a amizade tóxica. Dizer não para a dívida burra. Dizer não para o chefe que pede um relatório que ninguém vai ler. E você só diz não para poder dizer um sim violento, obcecado e inabalável para a minoria das coisas que vão esculpir o seu legado. A noite vai cair de novo. Você vai deitar a cabeça no travesseiro de novo. Mas dessa vez, você não vai focar nas dezenas de tarefas menores que ficaram incompletas. Você vai ignorar a loucura. Você vai planejar a única coisa, a coisa central, o seu bloco de 20% para o dia seguinte. E você vai proteger esse tempo como se fosse o último copo de água num deserto. Não permita que a sociedade te convença a continuar sobrevivendo. Não olhe para suas mãos amanhã sentindo o cansaço do vazio. O sucesso não perdoa quem tenta fazer tudo. O universo só recompensa o foco implacável. Pare de molhar as plantas que nunca vão dar fruto. Foque na semente certa e assista a sua floresta crescer. E eu te pergunto, na sua vida agora, qual é o lixo tóxico dos 80% que você está com medo de jogar fora hoje? Reflita sobre isso. Até o próximo vídeo. E lembre-se, concentre a sua força no que realmente muda o jogo.